tudo isso acontece antes de você ficar rico. Napoleon Hill avisou: você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece mudar ao mesmo tempo? Pessoas se afastam, planos precisam ser refeitos, o coração fica inquieto. E, curiosamente, é justamente nesses períodos que muitas pessoas relatam viver experiências que transformam completamente o rumo da própria história. Há quem encontre paz ouvindo frequências específicas enquanto ora, medita ou simplesmente silencia a mente. Entre as mais conhecidas estão a frequência 396 Hz, associada à libertação de medos e culpas, a C432 Hz, que muitos relacionam ao equilíbrio e à harmonia com a natureza, a 628 Hz, frequentemente ligada à renovação emocional e à transformação interior, e a 852 Hz, que costuma ser associada ao despertar da intuição e da consciência espiritual. Independentemente da interpretação que cada pessoa tenha sobre essas frequências, existe algo interessante que merece atenção. Elas convidam a mente para um estado de presença, um estado onde o barulho diminui, onde as distrações perdem força e onde pensamentos mais profundos conseguem surgir. Napoleon Hill ensinava que nenhuma grande transformação começa do lado de fora. Ela começa primeiro dentro da mente, porque toda riqueza nasce inicialmente como uma ideia, depois se transforma em decisão, depois em hábito e somente então aparece na realidade. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas afirmam sentir mudanças internas antes de experimentarem mudanças financeiras. Primeiro, muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir. Só depois muda a vida. E talvez você esteja vivendo exatamente esse processo sem perceber. Enquanto este áudio continua, permita-se apenas ouvir. Sem ansiedade, sem tentar controlar tudo. Respire naturalmente. Deixe as palavras encontrarem espaço dentro de você. Porque algumas ideias não precisam convencer. Precisam apenas despertar algo que já existia aí dentro. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando alguns dos homens mais bem-sucedidos de sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, entre tantos outros. Depois de analisar milhares de histórias, ele percebeu um padrão que quase ninguém enxergava. Antes da prosperidade surgir, sempre existia um período de aparente confusão. Quase como se a vida reorganizasse todas as peças do tabuleiro. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque quando tudo parece estar mudando, a prosperidade pode estar muito mais perto do que parece. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal. Aqui você encontra conteúdos que unem desenvolvimento pessoal, espiritualidade, mentalidade de prosperidade e os ensinamentos atemporais de Napoleon Hill. Se este vídeo fizer sentido para você, deixe também o seu gostei. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez estejam exatamente vivendo esse momento de transformação. Agora pense por alguns segundos. Quantas vezes você acreditou que estava perdendo, quando na verdade estava apenas sendo preparado? José, na narrativa bíblica, foi vendido pelos próprios irmãos. Foi acusado injustamente, foi preso. Humanamente, tudo indicava fracasso. Mas cada dificuldade estava posicionando José exatamente onde ele precisava estar para cumprir seu propósito. Se alguém tivesse observado apenas um pequeno trecho daquela história, teria concluído que sua vida estava dando errado. Mas olhando o quadro completo, tudo fazia sentido. O mesmo aconteceu com Davi. Antes do trono, veio o anonimato, vieram os desertos, vieram as perseguições, vieram as noites em que ninguém acreditava nele. A coroa nunca chegou antes do preparo. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de desenvolver sua invenção mais famosa. Quando perguntaram sobre seus fracassos, respondeu que não havia fracassado. Apenas havia descoberto milhares de maneiras que não funcionavam.
Essa resposta revela uma diferença gigantesca entre uma mente comum e uma mente preparada para prosperar. A maioria interpreta as dificuldades como sinais para parar. Os vencedores interpretam as dificuldades como parte do treinamento. Napoleon Hill chamava isso de persistência organizada. Não é insistir sem direção, é continuar avançando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque quem entende esse princípio sabe que o invisível sempre antecede o visível. Toda construção começa por uma fundação. Ninguém vê, mas ela sustenta todo o restante. Uma árvore passa meses fortalecendo suas raízes antes de crescer para cima. Uma semente rompe a própria casca antes de romper a terra. O diamante suporta enorme pressão antes de revelar seu brilho. A águia enfrenta um doloroso processo de renovação para voltar a voar com força. A natureza inteira parece repetir a mesma mensagem. Primeiro vem a preparação, depois vem a expansão. Talvez a prosperidade siga exatamente essa lógica. Talvez Deus não esteja apenas preparando recursos. Talvez esteja preparando você. Porque receber riqueza sem maturidade costuma destruir pessoas. Mas quando primeiro cresce a consciência, a riqueza encontra terreno fértil para permanecer. Napoleon Hill dizia que uma oportunidade quase sempre chega disfarçada de dificuldade temporária. E é justamente por isso que tantas pessoas passam por ela sem perceber. Elas olham apenas para o problema. Não conseguem enxergar o convite escondido dentro dele. Talvez um emprego perdido esteja abrindo espaço para um negócio. Talvez uma decepção esteja afastando pessoas que limitavam seu crescimento. Talvez uma crise esteja ensinando habilidades que serão indispensáveis daqui a alguns meses. Enquanto muitos perguntam, por que isso aconteceu comigo? As pessoas que prosperam fazem outra pergunta. O que esta situação está tentando me ensinar? Essa simples mudança muda completamente a direção da vida, porque a pergunta certa produz respostas diferentes, e respostas diferentes produzem decisões diferentes. Hill acreditava que nossa mente funciona como uma estação transmissora. Aquilo que alimentamos repetidamente acaba influenciando nossas escolhas. Não porque exista mágica, mas porque nossa atenção começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como comprar um carro novo. De repente, você começa a vê-lo por toda parte. O carro sempre esteve ali. O que mudou foi sua percepção. Com a prosperidade, acontece algo parecido. Quando sua mente deixa de procurar apenas problemas, ela começa a identificar possibilidades. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que acontecem antes da riqueza. Não é o saldo bancário, é a forma de interpretar a própria realidade. Existe um momento curioso na jornada de quase todas as pessoas que alcançaram grandes resultados. É quando elas começam a sentir que já não pertencem mais ao lugar onde estão. Não porque desprezam o passado, mas porque o futuro começa a chamá-las de uma forma que não pode mais ser ignorada. Essa sensação costuma ser confundida com insatisfação, mas muitas vezes ela é crescimento. Napoleon Hill observou isso repetidas vezes. Os grandes realizadores quase nunca permaneciam confortáveis por muito tempo. Sempre existia uma inquietação. Uma voz silenciosa dizendo que ainda havia algo maior esperando por eles. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas elas já não produzem a mesma satisfação. Conversas que antes pareciam interessantes perderam o encanto. Ambientes que antes eram agradáveis agora parecem pequenos. Projetos antigos deixam de fazer sentido. Isso pode assustar, mas também pode significar evolução. É como uma criança que cresce. As roupas que serviam perfeitamente alguns meses atrás começam a apertar. O problema não está na roupa, o problema é que ela cresceu.
Com a mente acontece exatamente o mesmo. Quando sua consciência se expande, sua antiga realidade começa a parecer limitada. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas tomam uma decisão perigosa. Elas tentam voltar a ser quem eram. Tentam caber novamente em lugares onde já não pertencem. Diminuem seus sonhos para não incomodar ninguém. Escondem suas ideias para evitar críticas. Param de crescer para continuar sendo aceitas. Napoleon Hill alertava sobre isso de forma muito clara. O medo da opinião dos outros é um dos maiores inimigos da prosperidade, porque ele faz você abandonar o próprio destino para viver expectativas alheias. Pense em quantos projetos nunca nasceram porque alguém teve medo de ouvir um simples "isso não vai dar certo". Curiosamente, as mesmas pessoas que hoje são admiradas também foram desacreditadas no início. Henry Ford ouviu que seu projeto era impossível. Walt Disney foi considerado sem criatividade. Colonel Sanders recebeu centenas de negativas antes que sua receita fosse aceita. Se eles tivessem permitido que a opinião dos outros determinasse seus limites, talvez seus nomes nunca fossem lembrados. Isso nos leva a um dos sinais mais importantes que antecedem a prosperidade. Você começa a confiar mais na sua visão do que nas opiniões ao redor. Não significa arrogância, significa maturidade. Você aprende a ouvir conselhos, mas deixa de entregar o volante da sua vida para qualquer pessoa. Outro sinal costuma aparecer de maneira muito discreta. As coincidências começam a aumentar. Você pensa em determinado assunto. Pouco depois encontra um livro sobre ele. Conhece alguém que trabalha exatamente naquela área. Recebe um convite inesperado. Assiste a um vídeo que responde uma dúvida antiga. Alguém menciona justamente a oportunidade que você precisava conhecer. Alguns chamam isso de coincidência. Outros chamam de providência. Napoleon Hill preferia dizer que a mente preparada percebe oportunidades que sempre estiveram presentes. Quando você define um propósito claro, seu cérebro passa a filtrar informações de maneira diferente. Você deixa de olhar apenas para obstáculos, começa a identificar caminhos. E quanto mais ação acompanha essa nova percepção, mais oportunidades parecem surgir. Existe outro detalhe interessante. Antes da prosperidade, muitas pessoas passam por uma fase de limpeza, não apenas de ambientes, mas também de pensamentos. Velhas crenças começam a perder força. Frases como "dinheiro é para poucos", "nunca vou conseguir", "minha família sempre foi pobre", "isso não é para mim", começam a ser questionadas. Pela primeira vez, você percebe que muitas dessas ideias nunca foram realmente suas. Foram aprendidas, foram repetidas, foram herdadas. E aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Napoleon Hill insistia que o pensamento dominante molda o destino. Se durante anos alguém alimenta imagens de escassez, naturalmente tomará decisões compatíveis com essa escassez. Mas quando muda a imagem interna, as decisões começam a mudar. E decisões diferentes produzem resultados diferentes. É por isso que tantas pessoas dedicam alguns minutos do dia para oração, reflexão ou meditação. Não porque isso substitui o trabalho, mas porque fortalece a mente que realizará o trabalho. Uma mente confusa desperdiça energia. Uma mente organizada encontra soluções. Imagine um lago completamente agitado. Você mal consegue enxergar o fundo. Agora, imagine esse mesmo lago completamente calmo. Tudo fica visível. Com a mente, acontece da mesma forma. Quando o excesso de ansiedade diminui, as respostas começam a aparecer. Talvez não porque elas surgiram naquele momento, mas porque finalmente você conseguiu percebê-las. Napoleon Hill chamava isso de imaginação organizada. A capacidade de receber uma ideia e transformá-la em ação prática.
porque nenhuma inspiração muda uma vida sozinha. Ela precisa encontrar alguém disposto a agir. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas interrompem o próprio processo. Elas esperam sentir 100% de certeza, mas a certeza quase nunca vem antes do primeiro passo. Ela nasce durante a caminhada. A maioria das pessoas acredita que a prosperidade começa quando o dinheiro aparece na conta. Napoleon Hill mostrava exatamente o contrário. A riqueza começa quando sua identidade muda. Enquanto você ainda pensa como alguém preso ao medo, mesmo que receba muito dinheiro, encontrará uma maneira de perdê-lo. Mas quando sua mente aprende a administrar oportunidades, decisões e emoções, a prosperidade encontra um lugar seguro para permanecer. Por isso, existe uma pergunta que vale mais do que qualquer estratégia financeira. Quem você está se tornando? Não apenas o que deseja conquistar, mas quem precisa ser para sustentar aquilo que tanto pede a Deus. Imagine entregar um carro de Fórmula 1 para alguém que nunca dirigiu. O problema não seria o carro, seria a falta de preparo. Da mesma forma, muitas vezes pedimos uma vida extraordinária enquanto ainda cultivamos hábitos comuns. Queremos abundância, mas desperdiçamos tempo. Queremos oportunidades, mas não desenvolvemos competência. Queremos reconhecimento, mas desistimos na primeira crítica. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o preço da liberdade. E talvez essa seja uma das frases mais importantes de toda a sua filosofia. Porque liberdade financeira não nasce da sorte, nasce da capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Existe um exercício simples, mas extremamente poderoso. Todas as noites, antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que fiz hoje que aproximou meu futuro da vida que desejo viver? Não procure grandes feitos. Observe pequenas decisões. Talvez você tenha estudado durante 20 minutos. Talvez tenha economizado um valor pequeno. Talvez tenha iniciado aquele projeto que vinha adiando. Talvez tenha pedido perdão. Talvez tenha escolhido permanecer em paz em vez de alimentar um conflito. Tudo isso conta, porque prosperidade não é construída em um único dia. Ela é construída diariamente, pouco a pouco, decisão após decisão. Napoleon Hill afirmava que o hábito é mais poderoso do que a motivação. Motivação muda, hábitos permanecem. É por isso que pessoas disciplinadas continuam caminhando mesmo quando não estão animadas. Elas não dependem do humor, dependem do compromisso. E existe outro teste silencioso que antecede a prosperidade: o teste da gratidão. É fácil agradecer quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é continuar agradecendo enquanto a resposta ainda não chegou. Isso não significa negar as dificuldades. Significa escolher não permitir que elas dominem completamente sua visão. A gratidão muda o foco. Em vez de enxergar apenas o que falta, você começa a perceber tudo aquilo que já recebeu: sua saúde, sua capacidade de aprender, sua experiência, as pessoas que permanecem ao seu lado, as oportunidades que antes pareciam pequenas. Quando essa mudança acontece, você naturalmente passa a agir com mais confiança, e pessoas confiantes tomam decisões melhores. Outro princípio muito importante ensinado por Hill é o poder da associação. Você dificilmente crescerá sozinho. Todo grande projeto é fortalecido por pessoas que compartilham propósitos semelhantes. Observe cuidadosamente quem ocupa espaço em sua rotina. Algumas pessoas alimentam seus sonhos. Outras alimentam seus medos. Algumas ampliam sua visão. Outras fazem questão de diminuí-la. Isso não significa abandonar quem pensa diferente, mas significa proteger sua direção. Nem toda opinião merece morar dentro da sua mente. Uma frase repetida diariamente pode se transformar em crença. E uma crença pode determinar décadas da sua vida.
Por isso, selecione cuidadosamente aquilo que você escuta. Selecione os livros que lê, os vídeos que consome, as conversas que alimenta, os ambientes que frequenta. Tudo isso constrói sua identidade de forma silenciosa. Existe uma comparação interessante. Imagine duas sementes. As duas possuem potencial praticamente igual, mas uma é plantada em terra fértil, a outra em solo seco. A diferença não está apenas na semente, está no ambiente. Com sua mente acontece exatamente isso. Quando você se coloca em ambientes que estimulam crescimento, aprendizado e fé, sua evolução acelera. Talvez seja por isso que você esteja ouvindo este conteúdo agora. Não por acaso, mas porque decidiu alimentar pensamentos diferentes daqueles que o prenderam durante tanto tempo. E se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, escreva nos comentários apenas uma frase: estou preparando minha mente para prosperar. Tutu, além de fortalecer seu compromisso, seu comentário poderá incentivar alguém que está quase desistindo. E aproveito para fazer um convite discreto. Se você deseja aprofundar esse tipo de conhecimento, existe uma comunidade fechada, onde compartilhamos conteúdos exclusivos sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal, espiritualidade prática e os princípios de Napoleon Hill aplicados aos dias de hoje. O link está disponível na descrição e também no comentário fixado. Lá você encontrará materiais que não publicamos aqui no canal. E se este projeto já contribuiu de alguma forma para a sua caminhada e você sentir vontade de apoiar esse trabalho, também deixamos uma chave Pix na descrição. Sua colaboração nos ajuda a continuar produzindo conteúdos gratuitos que alcançam milhares de pessoas todos os dias. Mas lembre-se de uma coisa: o maior investimento sempre será aquele que você faz em si mesmo, porque ninguém pode tirar de você o conhecimento adquirido. Ninguém pode roubar sua experiência. Ninguém pode impedir uma mente decidida de continuar crescendo. É justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Aquilo que antes parecia um grande problema, agora se revela um dos acontecimentos mais importantes da própria história. E é exatamente sobre esse momento da virada que vamos falar na próxima parte. Existe um instante na vida em que tudo parece caminhar mais devagar. As respostas demoram. Os resultados ainda não aparecem. As portas parecem fechadas. E justamente nesse período, muita gente acredita que Deus se esqueceu dela. Napoleon Hill enxergava esse momento de outra maneira. Para ele, existia uma diferença enorme entre atraso e preparação. O atraso faz você perder oportunidades. A preparação faz você estar pronto quando elas chegarem. Imagine um agricultor. Ele planta hoje, mas não sai no dia seguinte procurando frutos. Ele sabe que existe um tempo invisível. Enquanto ninguém vê nada acontecendo na superfície, as raízes estão crescendo, e são justamente elas que sustentarão a árvore durante as tempestades. A prosperidade segue uma lógica parecida. Primeiro, ela fortalece suas raízes, depois entrega os frutos. Infelizmente, a maioria das pessoas abandona o campo poucos dias antes da colheita. Napoleon Hill costumava lembrar da história de Harry U. Darby, um homem que participou da famosa Corrida do Ouro nos Estados Unidos. Ele encontrou uma mina promissora, investiu praticamente tudo, trabalhou durante semanas, mas de repente o ouro desapareceu. Convencido de que havia fracassado, vendeu toda a estrutura por um valor muito baixo. O comprador decidiu contratar um engenheiro especializado. Depois de analisar o terreno, descobriu que Darby havia desistido a menos de 1 metro da maior jazida de ouro daquela região. 1 metro. Apenas isso. Essa história marcou profundamente Napoleon Hill, porque ela representa milhões de pessoas. Gente inteligente,
capaz, trabalhadora, que desiste quando está muito próxima daquilo que pediu durante anos. Talvez essa seja uma das maiores armadilhas da vida. A prosperidade raramente avisa que está chegando. Ela apenas continua se aproximando em silêncio. Enquanto isso, você interpreta o silêncio como ausência. Mas silêncio não significa abandono. Muitas vezes significa construção. Observe uma obra. Durante meses existe apenas poeira, barulho, concreto, ferragens. Quem passa pela rua imagina que nada bonito sairá dali. Até que um dia o prédio aparece praticamente pronto. As pessoas dizem, foi muito rápido. Mas não foi. Apenas não acompanharam o processo invisível. Com sua vida acontece exatamente isso. Talvez existam mudanças acontecendo que seus olhos ainda não conseguem perceber. Conversas acontecendo sem que você saiba. Pessoas falando do seu nome em lugares onde você nunca esteve. Conhecimentos que está adquirindo hoje e que serão decisivos daqui a alguns meses. Napoleon Hill dizia que toda grande realização começa com uma decisão. Mas existe uma etapa anterior, a preparação da mente. Porque uma oportunidade entregue à pessoa errada costuma se transformar em problema. Já a mesma oportunidade nas mãos certas transforma famílias durante gerações. É por isso que Deus parece trabalhar primeiro no caráter, depois nas circunstâncias. Primeiro, fortalece sua paciência. Depois, amplia sua responsabilidade. Primeiro, desenvolve sua sabedoria. Depois, aumenta seus recursos. Essa ordem faz toda a diferença. Porque riqueza sem equilíbrio emocional costuma desaparecer rapidamente. Você provavelmente conhece histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam tudo pouco tempo depois. O dinheiro não foi o problema. O problema foi que a identidade antiga permaneceu. Napoleon Hill repetia constantemente que você precisa crescer por dentro antes de crescer por fora. Sua renda dificilmente permanecerá acima do nível da sua consciência durante muito tempo. Por isso, pergunte a si mesmo: se hoje chegassem exatamente todos os recursos que você pede em suas orações, você saberia administrá-los? Ou apenas repetiria antigos hábitos? Essa pergunta não deve gerar culpa. Ela deve gerar preparo. Porque sempre existe tempo para aprender. Sempre existe tempo para evoluir. Sempre existe tempo para construir uma nova mentalidade. E existe algo que poucas pessoas percebem. Quanto mais próximo você fica da sua transformação, maior costuma ser a vontade de desistir. Isso acontece porque sua mente tenta proteger aquilo que já conhece, mesmo que aquilo não seja bom. O cérebro prefere uma dor conhecida a um futuro desconhecido. É exatamente por isso que tantas pessoas abandonam projetos importantes poucos dias antes de começarem a dar resultado. Elas confundem medo com sinal para voltar. Quando, muitas vezes, o medo apenas indica que estão atravessando uma fronteira importante. Pense em um avião. O momento de maior turbulência normalmente acontece durante a decolagem. Ninguém conclui que o avião deve voltar apenas porque balançou. Pelo contrário, os passageiros sabem que aquilo faz parte do processo. Talvez você precise olhar para algumas dificuldades da mesma forma. Nem toda turbulência significa que você está no caminho errado. Algumas apenas mostram que você finalmente começou a sair do chão. Por isso, não permita que um dia difícil faça você abandonar um sonho construído durante anos. Continue aprendendo, continue orando, continue trabalhando, continue acreditando. Não porque tudo esteja fácil, mas porque você compreendeu que a preparação faz parte da promessa. Existe uma frase atribuída a Napoleon Hill que resume muito bem esse princípio. A paciência, a persistência e a transpiração formam uma combinação imbatível para o sucesso. Observe essas três palavras: paciência, persistência, trabalho. Nenhuma delas depende da sorte. Todas dependem de decisão. E decisões repetidas diariamente transformam destinos.
Talvez hoje você ainda não veja a riqueza diante dos seus olhos, mas isso não significa que ela não esteja sendo construída. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, há processos acontecendo na sua vida que ainda permanecem invisíveis. E quando eles finalmente vierem à luz, muitas pessoas dirão que foi sorte, mas você saberá, foi preparação. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a prosperidade. E ela é muito simples. Se Deus colocasse hoje nas suas mãos exatamente aquilo que você tanto pede, você estaria preparado para manter? Muitas pessoas oram pedindo portas abertas, mas poucas pedem sabedoria para atravessá-las. Pedem prosperidade, mas esquecem de pedir discernimento. Pedem abundância, mas continuam alimentando hábitos de escassez. Napoleon Hill dizia que a riqueza verdadeira começa quando existe harmonia entre pensamento, emoção e ação. Quando essas três partes caminham juntas, algo extraordinário acontece. Você deixa de correr atrás da prosperidade e começa a construir um ambiente onde ela deseja permanecer. Talvez seja por isso que tantas pessoas mudam completamente sua rotina pouco antes de viver grandes transformações. Elas passam a cuidar melhor da saúde, dormem melhor, estudam mais, administram melhor o tempo, escolhem com mais cuidado aquilo que assistem, controlam as próprias emoções, aprendem a dizer não. Tudo isso parece pequeno, mas pequenas mudanças repetidas diariamente produzem resultados gigantescos. Imagine um avião alterando sua rota apenas 1 grau. No primeiro minuto, quase ninguém percebe. Depois de algumas horas, ele estará em um destino completamente diferente. A vida funciona da mesma maneira. Um pequeno hábito, uma decisão diária, uma leitura, uma oração, uma conversa produtiva. Tudo isso parece insignificante quando observado isoladamente, mas, ao longo do tempo, muda completamente a direção da sua história. Napoleon Hill acreditava profundamente no poder do propósito definido. Ele dizia que pessoas sem propósito acabam realizando os sonhos de quem possui um. Pense nisso. Quando você acorda sabendo exatamente para onde está indo, as distrações perdem força. Os convites errados deixam de parecer interessantes. As críticas deixam de controlar suas escolhas. Porque existe uma direção, existe um motivo, existe uma missão. E quando existe missão, o esforço ganha sentido. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar algo muito interessante. Elas deixam de trabalhar apenas pelo dinheiro. Passam a trabalhar pela transformação que desejam gerar. O dinheiro continua importante, mas deixa de ocupar o primeiro lugar. Ele passa a ser consequência. Napoleon Hill observou esse padrão nos maiores empresários que estudou. Eles não acordavam pensando apenas em enriquecer. Acordavam pensando em resolver problemas, criar soluções, melhorar processos, servir pessoas. Quanto maior o valor que entregavam, maior se tornava a prosperidade que recebiam. Essa lógica continua verdadeira. Toda recompensa costuma acompanhar uma contribuição. Quanto mais útil você se torna, mais portas começam a surgir. Por isso, pergunte diariamente: como posso servir melhor hoje? Essa pergunta muda tudo, porque tira sua atenção apenas do que deseja receber e coloca sua atenção naquilo que pode oferecer. Curiosamente, é justamente quando isso acontece que a abundância começa a circular com mais naturalidade. Existe outro princípio que poucas pessoas valorizam: o silêncio. Vivemos em uma época onde todos falam, poucos escutam. Napoleon Hill escrevia sobre a importância da reflexão, do pensamento organizado, da capacidade de ouvir a própria consciência. É nesses momentos de silêncio que muitas respostas aparecem.
Não porque Deus começou a falar, mas porque finalmente diminuímos o barulho suficiente para ouvi-lo. Talvez seja por isso que tantas pessoas gostam de reservar alguns minutos ouvindo músicas instrumentais, sons da natureza ou frequências como 432 Hz, 528 Hz ou outras que favorecem um momento de concentração. Independentemente da interpretação de cada um, esse tempo de quietude ajuda muitas pessoas a reorganizar pensamentos, fortalecer a fé e recuperar o foco. E foco é um dos maiores ativos da prosperidade. Quem tenta fazer tudo, normalmente não constrói nada extraordinário. Quem escolhe uma direção, avança. Existe uma frase muito conhecida atribuída a Napoleon Hill. O sucesso exige apenas uma coisa: decisão. Observe que ele não dizia perfeição, nem genialidade, nem sorte. Ele falava em decisão, porque uma pessoa comum, tomando boas decisões durante anos, costuma superar alguém extremamente talentoso que nunca consegue permanecer constante. A constância vence a intensidade. A disciplina vence a empolgação passageira. A perseverança vence o talento quando o talento desiste. Talvez essa seja uma das maiores lições de todo este conteúdo. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa apenas continuar caminhando. Um passo, depois outro, depois mais um. Até que um dia você olhe para trás e perceba que já não é mais a mesma pessoa. Sua forma de pensar mudou. Sua fé amadureceu, sua visão aumentou, seu comportamento evoluiu e, como consequência natural, sua realidade também começou a mudar. Se você chegou até este ponto do vídeo, quero agradecer pela sua companhia. Poucas pessoas permanecem até o final de um conteúdo como este, e isso já demonstra algo importante. Você decidiu investir alguns minutos fortalecendo sua mente. Nunca subestime esse tipo de investimento. Ele pode ser exatamente o início da transformação que você procura. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários uma frase simples: minha preparação começou. Pode parecer apenas um comentário, mas muitas vezes uma única frase inspira alguém que estava prestes a desistir. Se você deseja continuar aprofundando esse tipo de conhecimento, na descrição existe um convite para conhecer nossa comunidade fechada. Lá, compartilhamos estudos exclusivos, reflexões e materiais voltados para quem deseja crescer financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, sempre inspirado nos princípios ensinados por Napoleon Hill. E se este projeto já contribuiu para a sua caminhada e você sentir vontade de apoiar esse trabalho, também deixamos uma chave Pix na descrição. Sua ajuda permite que mais conteúdos como este continuem chegando gratuitamente a milhares de pessoas. Lembre-se sempre, a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando sua mente deixa de viver na escassez, quando sua fé vence o medo, quando seu propósito vence a distração e quando sua decisão vence a dúvida. Talvez tudo esteja mudando justamente porque Deus está preparando espaço para algo muito maior. Continue caminhando. A sua história ainda não terminou. Existe um princípio que Napoleon Hill repetia de diferentes maneiras ao longo de sua obra. A riqueza nunca é apenas dinheiro, ela é consequência. A verdadeira prosperidade começa quando você se torna uma pessoa capaz de criar valor continuamente. Dinheiro pode ser perdido, empresas podem fechar, mercados mudam, mas uma mente treinada sempre encontra um novo caminho. Por isso Hill dizia que o maior patrimônio de um ser humano não está na conta bancária, está naquilo que ninguém consegue tirar dele. Seu conhecimento, sua experiência, sua disciplina, sua fé, sua capacidade de tomar decisões. Isso explica por que algumas pessoas conseguem recomeçar praticamente do zero e prosperam novamente, enquanto outras recebem grandes oportunidades e poucos anos depois perderam tudo. A diferença raramente está na oportunidade,
está na identidade. Existe uma frase que merece ser guardada: você não atrai aquilo que deseja, você tende a construir aquilo que é capaz de sustentar. Essa simples ideia muda completamente a forma de enxergar a prosperidade. Em vez de perguntar quando minha riqueza vai chegar, passe a perguntar quem preciso me tornar para que ela permaneça. Essa pergunta produz crescimento, porque coloca você no controle. Você deixa de esperar circunstâncias ideais. Começa a construir uma nova versão de si mesmo. E quando isso acontece, as circunstâncias começam a responder de maneira diferente. Observe como Deus trabalha na natureza. Nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Nenhum rio nasce grande. Nenhuma montanha foi formada em apenas algumas horas. Tudo possui processo. Tudo possui tempo. Tudo possui preparação. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se frustram. Vivemos em uma geração acostumada com respostas imediatas, mas Deus continua trabalhando no tempo da maturação, porque aquilo que amadurece permanece, aquilo que apenas acelera, muitas vezes não suporta o peso da própria conquista. Napoleon Hill acreditava profundamente que existe uma força superior orientando aqueles que permanecem firmes em seu propósito. Ele chamava essa força de inteligência infinita. Independentemente do nome que cada pessoa utilize para compreender essa realidade, a ideia permanece poderosa. Quando sua intenção é verdadeira, quando seu coração está alinhado com o bem, quando seu propósito vai além do ego, sua percepção muda. Você passa a notar soluções onde antes só via problemas. Passa a enxergar possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando a mente muda, o mundo parece responder de outra maneira. Talvez seja exatamente isso que muitas pessoas chamam de portas abertas. Primeiro muda o interior, depois muda o exterior. Antes da colheita, vem o plantio. Antes do nascer do sol, existe a madrugada. Antes da vitória, existe o treinamento. Antes da riqueza, existe a preparação. Se hoje sua vida parece estar passando por mudanças difíceis, não conclua rapidamente que tudo está dando errado. Talvez Deus esteja retirando aquilo que já não cabe na próxima fase. Talvez esteja fortalecendo sua fé, desenvolvendo sua paciência, lapidando seu caráter, ensinando habilidades que serão indispensáveis quando a oportunidade chegar. Confie no processo, continue aprendendo, continue trabalhando, continue orando, continue acreditando, mesmo quando ninguém perceber seu esforço, porque a maior parte do crescimento acontece longe dos aplausos. Existe uma imagem muito bonita. O escultor olha para um bloco de mármore e consegue enxergar uma obra-prima escondida ali dentro. As outras pessoas veem apenas uma pedra. Ele vê uma possibilidade. Talvez Deus olhe para você da mesma maneira. Ele não enxerga apenas quem você é hoje. Ele enxerga quem você pode se tornar. E toda lapidação produz algum desconforto. Mas nenhum escultor golpeia a pedra porque a odeia. Ele faz isso porque consegue enxergar beleza onde ninguém mais consegue. Talvez algumas dificuldades da sua vida tenham exatamente esse propósito: revelar uma versão de você que ainda está escondida. Uma versão mais forte, mais madura, mais sábia, mais preparada, mais consciente, mais próxima do propósito que Deus sonhou para a sua vida. Se você chegou até este momento, quero deixar uma última reflexão. Não corra atrás apenas do dinheiro. Corra atrás da sabedoria. Porque quem encontra sabedoria aprende a produzir riqueza onde estiver. Quem encontra disciplina aprende a permanecer firme mesmo nas tempestades. Quem encontra propósito deixa de viver apenas para sobreviver. Passa a viver para transformar. E quem une propósito, disciplina, fé e ação
descobre que prosperidade é muito maior do que números. Ela é paz, é liberdade, é poder cuidar da família, é poder ajudar outras pessoas, é dormir com a consciência tranquila, é viver sabendo que sua vida possui significado. Se este conteúdo trouxe alguma luz para a sua caminhada, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente esta mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Na descrição, você encontrará a nossa comunidade fechada, onde aprofundamos esses ensinamentos com estudos exclusivos e materiais complementares. Também encontrará os produtos recomendados e, caso deseje fortalecer este projeto, uma chave Pix para apoiar a continuidade deste trabalho. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Lembre-se sempre desta frase: antes da prosperidade, transformar sua realidade, ela transforma sua mente. Antes de Deus entregar a colheita, Ele prepara o agricultor. E antes de você ficar rico por fora, precisa aprender a prosperar por dentro. Que Deus ilumine seus passos e que sua próxima grande mudança seja apenas o começo de uma história extraordinária.